Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos para mais uma oportunidade de encontro de estudos, onde hoje nós vamos tratar acerca do decreto 20179, que é conhecido como Código de Ética. Essa lei, por se tratar de uma normativa recente, ela provavelmente será utilizada agora no certame do processo seletivo, no próximo domingo, onde nós já estamos aí com o local de prova e o horário também já definido, já foi divulgado e eu posso também trazer novamente essa informação para quem precisar. E nesse decreto, nós vamos ver a sua importância e vamos entender por que ele está caindo tanto nas provas recentes e por que no concurso ele veio agora, no ano passado, e muitas pessoas não se deram bem quando, por ocasião das assertivas desse decreto. Por se tratar de várias atenuantes aí que nós vamos estar tratando essa noite. A todos eu desejo aí uma boa noite, sejam bem-vindos, uma boa aula para todos nós e vamos ao conteúdo. Primeiramente, é importante falar para todos que o Código de Ética ele tem como objetivo se destinar a nortear as relações humanas. Ele vai ponderar o respeito mútuo com os deveres de colaboração, como lealdade, informação e solidariedade, a preservação da promoção da dignidade da pessoa humana e estabelecer valores e normas de comportamento a serem observados nos desempenhos das atividades institucionais no âmbito do Poder Executivo Municipal. Professor, desse preâmbulo aqui, desse enunciado aqui, poderia vir alguma questão na prova? Sim, poderia vir perfeitamente alguma questão na prova. Uma das questões da prova, ele poderia te perguntar qual poder se destina a essa normativa. E aqui já está avisando para nós, ó. Eu vou colocar em tela menor para circular e depois eu volto para maior, para ficar tranquilo, tá? Poder executivo. Poder executivo. Então, nós já sabemos que o poder executivo é o âmbito onde vai circular essa normativa. Se viesse uma pergunta daqui, eu acreditaria que sairia daqui. Ele poderia colocar para você legislativo, ele poderia colocar os 3 poderes, ele poderia colocar legislativo e executivo, já que muitos vão para o concurso e sabem muito bem que um dos poderes não se tem presente enquanto nas federações municipais, enquanto nas instituições municipais. O judiciário a gente não tem aqui, né? A gente tem o executivo e a gente tem o legislativo. Até aqui tranquilo para vocês? Eu posso continuar? Todos estão me ouvindo bem? Me dá um joinha aí que está tudo certo. Vou pedir a participação de vocês que estão presentes aí. Então, vamos continuar. Bem, esse presente código, ele se destina, né, a essa condição do Poder Executivo e ele também não tem a ideia de afastar a devida observância de outras normativas vigentes e cabíveis. Ou seja, o Código de Ética, ele não anula e ele não afasta nenhuma outra normativa que vem para, junto com ele, somar forças para consolidar a ideia do que é o serviço público. Esse Código de Ética ele vai padronizar o comportamento, eu vou chamar assim de comportamento, e nós vamos ver quais são as formas de se parametrizar isso mediante a leitura do Código de Ética, para que então o servidor público saiba das suas, entre aspas, obrigações, para que então o cidadão saiba os seus direitos. E essa normativa, ela passa a estabelecer essa ideia, o que antes não acontecia. E aí você me pergunta, professor, mas como assim antes não acontecia? Olha para você ver, ele é de 10 de fevereiro de 2023. É uma normativa muito recente. Então a banca ela vai usar muito desse artifício, dessa ideia, dessa condição, dessa vantagem de ser uma normativa recente para poder fazer questões para a prova. Eu acredito de 2 a 3 questões nesse processo seletivo de domingo agora, fazendo uso aí do Código de Ética. Continuando, as expressões Código de Ética. Código de Ética do servidor público da administração municipal, eles se equivalem. Isso foi objeto de pergunta de prova, caiu em um certame, e sim, a resposta é verdadeira. De fato, essas expressões elas se equivalem. Continuando, as disposições do Código de Ética são aplicáveis a todos os agentes públicos municipais, salvo em pontos específicos. Então, aqui nós já temos que ter uma observação muito importante. Que observação é essa? A observação de que
esse código se dispõe a todos os agentes públicos. Se você quiser ficar mais à vontade, quer fechar sua conta, fique à vontade. Enfim, continuando. As disposições dele são aplicáveis a todos os agentes públicos. Eu peço a vocês, pessoal, que prestem bastante atenção nesse ponto, porque o examinador ele vai tentar te enganar, ele vai tentar te confundir, ele vai dizer que se aplica aos agentes do Poder Executivo. Afinal de contas, o Código de Ética se refere ao âmbito do Poder Executivo Municipal. Usando esse artifício de dizer que o Código de Ética se refere ao âmbito do Poder Executivo Municipal, também se aplica aos agentes públicos do Poder Executivo. Não, ele não se aplica só ao Poder Executivo, ele se aplica a todos os servidores públicos. Se você for público, tanto aqueles que são cargo de chefia, cargo de confiança, cargo de comissão, o estagiário, todos vão se deparar com a ideia de se submeter ao Código de Ética. O Código de Ética, portanto, se aplica a todos. A todos. Tranquilo isso aqui, pessoal? Vocês entenderam a importância do Código de Ética e a universalidade dele de aplicação para todos nós? É tranquilo isso? Todos conseguem entender bem? Ok. Continuando. Parágrafo único. Reputa-se o agente público para efeitos desse Código de Ética todo aquele que é abrangido pela definição constante no parágrafo único do artigo 11 do Decreto 18.391. Fica tranquilo, porque eu trouxe já essa informação para você. Quem são esses agentes públicos? Não precisa de você ir lá no Decreto 18.391, não. É qualquer agente, é qualquer cidadão, agente público, pessoa jurídica de direito privado, associação ou entidade de classe, poderá provocar a atuação da comissão do Código de Ética, né, da Prefeitura Municipal de Uberlândia, ou comissão de ética setorial, visando a apuração de infração ética, imputada ao agente público, órgão ou setor específico de ente municipal. Então, pessoal, o Código de Ética ele tem essa ideia de ter uma aplicação a todos os servidores públicos, como eu te citei anteriormente. Seguindo, entende-se por agente público, para fins deste decreto, ou seja, o decreto 18.391, todo aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária, excepcional ou eventual. Essa descrição da abrangência do Código de Ética nas naturezas permanentes, temporárias, excepcionais, eventuais, elas vão fazer com que o examinador use disso para te confundir na hora da sua prova. Ele vai fazer com que você entenda, já que os agentes relacionados ao Código são os dos poderes executivos, não tenham, então, a aplicação, a abrangência, aqueles que são de contrato, ao servidor temporário, que eu acredito muito que o examinador possa usar isso, afinal de contas, nós estamos falando de uma prova para contrato, uma prova temporária. Como ele se trata de uma prova de caráter temporário, eu acredito sim que o examinador pode vir e usar isso, porque, afinal de contas, é aqui que pode haver uma confusão de compreensão. Deixa eu só mandar aqui de novo aqui o link, o pessoal não está conseguindo entrar. Por favor. Desculpa, pessoal. Continuando. Porque, afinal de contas, o código ele vai estabelecer que a abrangência dele é do Poder Executivo. Sendo do Poder Executivo Municipal, esse código não vai ter abrangência com o legislador fazendo uma salada mista ao serviço temporário. E você acabou de ver que esse decreto, o decreto 18.391, que está dentro do Código de Ética, ele tem a finalidade de trazer para você qual é a natureza do tipo de servidor que ele se aplica. E ele se aplica a quais? Aos permanentes, aos temporários, aos excepcionais ou os eventuais. A todos eles ele se aplica. Você precisa ficar muito atento na hora da sua prova. Parágrafo 1. Para fins do presente código, as expressões integrantes. Integrante da alta administração, administrador público ou autoridade pública se equivalem. Então, como nós vimos aqui nessa projeção anterior, que assim como o Código de Ética, Código de Ética do servidor público e da alta administração se equivalem,
A ideia também de alta administração ou integrante dessa alta administração, administrador público e autoridade pública também se equivalem, ou seja, são sinônimos. E agora nós vamos partir para uma outra parte do Código de Ética. Nós fizemos uma introdução e agora nós vamos para os objetivos e valores éticos fundamentais. Preste atenção, assim como nós falamos na lei orgânica, aqui não é diferente. Aqui os verbos também estão no imperativo. Definir valores, incentivar o aperfeiçoamento, tornar explícitas as normas de comportamento que regem a conduta dos agentes públicos municipais, reduzir a subjetividade, as interpretações, promover o esforço conjunto, assegurar transparência. E aqui eu quero chamar a atenção para esse quarto. Reduzir a subjetividade das interpretações pessoais sobre as normas de comportamento, facilitando a compatibilização dos valores e condutas individuais de cada agente público municipal com as diretrizes e referências deontológicas do Poder Executivo Municipal. Marcelo, traduz para nós. Vamos lá. Reduzir a subjetividade significa que nós temos parâmetros, nós temos leis, nós temos códigos, nós temos decretos. E o servidor público ele não deve agir pela subjetividade. Ou seja, como objetivo e valor ético fundamental, eu preciso trabalhar para reduzir essa minha subjetividade de interpretação pessoal sobre essas normas de comportamento. Para quê? Para facilitar a compatibilização dos valores e condutas individuais de cada agente público municipal com as diretrizes e referências deontológicas. Daqui a pouco nós vamos chegar nesses deontológicos aí. Do Poder Executivo Municipal. Grave isso para você. A ideia dos valores éticos fundamentais é uma ideia de imperativo, é uma ideia de verbalizar, definir, incentivar, tornar, reduzir, promover, assegurar e segue. Orientar, novamente assegurar, outra vez assegurar, estabelecer, minimizar, oferecer, disponibilizar. Tudo isso são próprios de verbos advindos de um objetivo dos valores éticos fundamentais. Até aqui nós estamos na seção 2, falando desses valores. Aqui, por exemplo, eu chamo a atenção do primeiro, que está no alto da sua tela. Orientar a tomada de decisões dos agentes públicos municipais a fim de que se pautem sempre pelo interesse público. Público, o examinador pode colocar privado, com a razoabilidade e proporcionalidade, sem qualquer favorecimento para si ou para outro. A ideia aqui é que nós tenhamos como uma primazia das nossas ações a tomada de decisões a fim de que nós venhamos nos pautar naquilo que é de interesse público, para ter uma razoabilidade, para ter um mínimo de ponderação, uma proporcionalidade. Essa que é a ideia do Código de Ética, e é isso que nós precisamos buscar, para que cada vez mais nós venhamos, enquanto agentes públicos, servidores públicos, funcionários públicos, assegurar isso ao cidadão de bem. Assegurar o adequado tratamento dispensado à população. Escrevam isso. Já caiu no concurso ano passado perguntando se essa assertiva fazia parte de um dever, se fazia parte de uma objeção, se fazia parte de uma abstenção, do direito de abstenção, do dever de abstenção. Não. Assegurar o adequado tratamento dispensado à população está inserido nos objetivos e valores éticos fundamentais. Seguindo, estabelecer regras básicas sobre o conflito de interesse e restrições às atividades profissionais posteriores ao exercício do cargo e emprego da função. Mais tarde, você vai ver comigo aqui que esse Código de Ética, ele visa estabelecer a ideia de que quando você vai sair e depois que você sai do serviço público, há um prazo para você transacionar com o Estado a depender da função que você vai exercer no regime privado. Então, um exemplo, eu já adianto para vocês, e mais tarde nós vamos frisar isso. Eu sou um secretário da Educação e vou sair do órgão público. O período que me antecede a saída e o período posterior a isso me impede de algumas coisas que o Código de Ética vai parametrizar. Seguindo, minimizar a possibilidade de conflito entre interesse privado e dever funcional dos agentes públicos municipais e oferecer por meio da Comissão Ética, ou seja, a CETM, e das comissões de ética setoriais, criadas com o objetivo de implementar e gerir o presente Código, instâncias de consulta e deliberação visando estabelecer dúvidas
acerca da conformidade da conduta do agente público municipal com as normas de comportamento nelas tratadas, aplicando sempre que necessário as penalidades cabíveis e disponibilizar meios para que qualquer cidadão apresente denúncia contra os agentes públicos municipais. Então, nós estamos lá na nossa repartição pública. Uma pessoa, fui autorizar aqui um acesso e perdi o raciocínio. Uma pessoa que quer solicitar uma denúncia contra um agente público. O Código de Ética visa estabelecer meios, através da Comissão de Ética da Prefeitura Municipal de Uberlândia, meios pelos quais essas pessoas possam, então, fazer essas denúncias aos servidores públicos. Então, você, enquanto servidor público, deve seguir o Código de Ética na ideia de que ele vai parametrizar a sua conduta e te dar sinalizadores de como você deve exercer o seu serviço público, a fim de que você não incorra no Código de Ética e, ainda pior, nas outras instâncias. Mais tarde você vai ver também comigo que o Código de Ética vai parametrizar que ele não limita as outras instâncias de atuação. Ou seja, depender da gravidade da sua condição de comportamento, ação que você faz no ato de serviço público, você pode incorrer em outras instâncias, chegando até, inclusive, como nós já vimos aí, sabemos de casos, né, quem aqui já está no serviço público, já ouviu essas histórias, até, inclusive, a instância penal, a instância criminal. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguma pergunta? Se você tiver, no momento da aula, por favor, abre seu microfone e pode me interromper, certo? Pode ficar à vontade para você me interromper. Eu vou seguir aqui a aula, então. Eu vou entender que você não tem nenhuma dúvida até o momento. Continuando, então. Falando agora ainda sobre os valores éticos fundamentais. Nós ainda estamos na seção 2. Ainda estamos falando dos valores éticos fundamentais. Professor, por que o senhor está insistindo nessa ideia de nos orientar onde é que nós estamos? Porque, às vezes, pessoal, você não vai saber que você mudou isso daqui, ó. O que é um valor, o que é um dever, o que é uma objeção. Nesse momento, nós estamos tratando acerca dos valores fundamentais. E segue. Atendimento ao interesse público fundamentado nos deveres constitucionais e legais, objetivo da atuação do Poder Executivo Municipal nos direitos humanos fundamentais. Boa e regular utilização dos recursos públicos, com obtenção dos resultados esperados na execução das políticas públicas. O Código de Ética vai dizer para nós servidores, para nós funcionários, para nós agentes públicos, que nós devemos ter uma boa e regular utilização dos recursos públicos. Eu aguardei mais pessoas conectarem na aula para trazer essa informação que eu ia falar no início, mas agora eu vou trazer para vocês. Essa condição do Código de Ética, ela é tranquila de se entender. O problema é que, como ele é recente, o examinador pode sim te confundir, trocando terminologias. Professor, como que eu faço para neutralizar essas condições? Boa leitura do Código de Ética, pausada, fazendo anotações, grifando partes mais importantes e, é claro, assistindo a aula. Promoção da confiança como fundamento das relações de trabalho entre os servidores e os demais cidadãos. Integridade, a partir da atuação honesta, confiável, a boa-fé e o sistema jurídico. Isso aqui eu vejo como muito forte o examinador pegar e jogar na sua prova, perguntando se isso não faz parte dos valores éticos fundamentais do Código de Ética. Por quê? Porque, como nós vimos no início da aula, o Código de Ética ele vai tramitar no âmbito do Poder Executivo Municipal. Toda vez que você ver isso, tente associar que a ideia é onde ele tramita, mas não é onde ele se limita. Portanto, você vai ver o envolvimento de outras terminologias de outras esferas de atuação, como, por exemplo, o jurídico. Então, não se assuste na hora da sua prova achando que é uma assertiva incorreta o fato de dizer que não faz parte do Código de Ética a integridade a partir da atuação honesta, confiável e conforme boa-fé e o sistema jurídico. Você vai falar, poxa, sistema jurídico, o Código de Ética de tramitação do Poder Executivo Municipal, não vai estar errado. Faz parte dos valores éticos fundamentais. Eu quero que você anote aí agora no seu material aí
essa sigla que eu coloquei aqui, né? Esse mnemônico aqui, USP, né? Só você lembrar da USP de São Paulo. Para quê? Para que você lembre-se que isso aqui pode cair na sua prova e você não vai errar. Vai cair para você perguntando sobre cordialidade. A cordialidade, ela vai estar sob um tripé. E que tripé é esse? Urbanidade, solicitude e profissionalismo. Aqui, pessoal, é rol taxativo. Todo mundo sabe o que é rol taxativo, né? Ou seja, é isso. A cordialidade, segundo o Código de Ética, é urbanidade, solicitude e profissionalismo. Caiu lá para você outra palavra que não seja uma dessas três, ela não faz parte do tripé da cordialidade e já está errado. A cordialidade faz a urbanidade, a solicitude e o profissionalismo. Grave então USP, urbanidade, solicitude e profissionalismo. Seguindo, transparência, confidencialidade e prestação de contas com adequado equilíbrio normativo, afeto aos dados e às informações públicas, competência mediante a obtenção e a manutenção de conhecimentos e habilidades adequadas às funções públicas exercidas e a promoção de aprendizagem aberta e mútua. Isso também faz parte dos valores éticos fundamentais. E segue, independência e objetividade com afastamento de circunstâncias ou influências ilegítimas. O examinador pode colocar para você influências legítimas. Não, obviamente, o que ele faz é afastar as circunstâncias da ilegitimidade. A legitimidade, é claro que é bem-vinda, que afetam ou possam ser vistas como capazes de afetar o desempenho das atividades públicas, a possibilitar o exercício sem a qualidade da imparcialidade. Para comigo e pensa aqui. Se eu estou falando de valor ético fundamental, raciocina, valor ético fundamental. Se o examinador colocar influência legítima, já está errado, porque a influência legítima, eu não posso afastar ela. Pelo contrário, eu tenho que atrair ela. Agora, a influência ilegítima, essa sim eu devo afastar. Responsabilidade e comprometimento. Liderança pelo exemplo. Vedação. Olha, isso aqui está seríssimo. Ao assédio, à violência, à discriminação em qualquer uma de suas formas. Lá na prova ele vem e te pergunta que tem que vedar o assédio, a violência e a discriminação a depender das que forem descritas em normativa estabelecida ou que ainda será estabelecida. Não. Sobre qualquer forma está vedado o assédio, a violência e a discriminação. Qualidade, eficiência e equidade nos serviços públicos. Ou seja, o Código de Ética, nos seus valores éticos fundamentais, vai pontuar que o serviço público tem que ser de qualidade, ele tem que ser eficiente, ele tem que ser de equidade, ele tem que ser de prevalência, de condição para que mesmo os desiguais consigam se enquadrar na equidade dos serviços públicos. Isso que é a palavra equidade. Seria mais no sentido daquele que a gente já estudou em outras legislações, né? A equidade é aquela ideia de tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Assim, colocando esses em condição de igualdade com todos. Isso é que é a ideia do Código de Ética. Intercâmbio de ideias e opiniões e direito à liberdade de expressão dentro das normas de civilidade, sem quaisquer formas de desrespeito à imagem da instituição, aos demais agentes públicos municipais e aos cidadãos. Colaboração, dinamismo e empatia, com a busca da proatividade na resolução de questões e proposição de soluções, cooperação mútua e compreensão das dificuldades dos colaboradores e usuários. E ainda, lealdade às instituições. Esse aqui, pessoal, você deve levar para a sua vida enquanto agente público. Colaborar, ser dinâmico, ter empatia, ser proativo, buscar sempre as resoluções de questões, ter propostas de solução, não só apontamentos de problema. Todos os órgãos, quer sejam públicos ou privados, terão sempre problemas a serem resolvidos. Nós, enquanto agentes, precisamos ser aqueles que vão influenciar as soluções para dentro do serviço público. É isso que você deve levar de ideia para a sua prova. Agora nós chegamos naquilo que eu diria que explicaria logo mais, que são as diretrizes deontológicas.
Segundo esse filósofo inglês aí, o Jeremy, a deontologia significa ciência do dever e da obrigação. A palavra também tem a intenção de comunicar sobre o ramo da ética. Trata-se de uma teoria sobre as escolhas dos indivíduos, o que é moralmente necessário. Serve para nortear o que realmente deve ser feito. Se você não decorou o que ficou para trás, grava no final. O que é deontologia? É fazer o que realmente deve ser feito. Aquilo que é pertinente à própria conduta de ética do servidor. E aí ele vai parametrizar essas diretrizes deontológicas para nós. E ele vai parametrizar elas em 13 pontos. Quais são esses 13 pontos? Primeiro, a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos valores éticos fundamentais como primados, ou seja, prioridade máxima, maiores, que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo, emprego ou função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. É isso que o Código de Ética vai fazer com o servidor. Ele vai trazer para dentro da ideia do serviço público o que deve ser pautado como prioridade máxima desse servidor. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a consciência, tudo isso faz parte das atribuições das diretrizes deontológicas. Então, nós saímos daquela seção anterior, que eram os valores fundamentais, e agora fomos para uma outra seção, que é a seção das diretrizes deontológicas. Ou seja, daquilo que deve ser feito. O que deve ser feito? Deve ser feito aquilo, deve ser feito e deve ter, né? O que deve ter? Dignidade, decoro, zelo, eficácia, consciência. Isso faz parte da deontologia, ou seja, é próprio do ser, é próprio do indivíduo fazer. O agente público municipal não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Só um instante, pessoal, só tomar uma água aqui. Continuando, o agente público municipal não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Jamais, pessoal. A ética deve ser algo que esse servidor deve buscar com o máximo empenho, para que isso nunca venha a ser uma forma de menosprezar o agente público e a instituição pública a qual ele pertence. Tenha sempre ideia de que se você pratica um ato antiético, você está desmoralizando o seu cargo e desmoralizando aquela instituição a qual você pertence. É essa a ideia que você deve levar para a prova enquanto código de ética no que diz respeito às diretrizes deontológicas. A moralidade do Poder Executivo Municipal não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O fim é sempre o bem comum, por meio da realização do serviço ao cidadão. Ou seja, o nosso ato de trabalhar para a população, para a pessoa pública, para o cidadão que contribui com seus encargos, tem que ser uma ideia prioritária na mente do servidor, de que ele tem como objetivo sempre levar o bem comum. A remuneração do agente público municipal é custeada pelos tributos pagos por quem? Direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige, como contrapartida, que o comportamento ético se integre no direito como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de juridicidade, ou seja, o servidor público com os demais cidadãos compõe a fonte de captação de remuneração desse agente público. Por isso essa ideia de que ele próprio também deve envolver, porque estamos falando do direito do cidadão, mas esse cidadão também inclui o servidor, porque também faz parte desse cidadão. O trabalho desenvolvido pelo agente público municipal perante a comunidade deve ser entendido como acrescido do seu próprio bem-estar, já que como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. O êxito do funcionário público
atrai para ele a ideia de que o maior patrimônio está sendo considerado, porque afinal de contas ele está contribuindo com a sociedade, mas também contribuindo consigo, porque ele também é um dos contribuintes. As funções públicas devem ser tidas como exercício profissional e, portanto, se integram à vida particular de cada agente público municipal. Para tudo, e gravem isso. O Código de Ética vai deixar claro que não é só no ato do serviço público que eu devo me pautar com condições de exercício profissional e ética, porque ele vai dizer que isso aí integra a minha vida particular também. Seguindo, ainda das diretrizes deontológicas, a última parte, que vai do 7 até o 13 aqui. Deixa eu só ver se tem mais alguém aqui para entrar. Não, tá tudo certo. Continuando. Salvo nos casos de segurança nacional, investigação policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, sem prejuízo das normas atinentes à proteção de dados pessoais, a publicidade de qualquer ato ou processo administrativo, constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão em comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar. Quem nega essa condição ao cidadão pode incorrer na aplicação do Código de Ética e, como já dito anteriormente, nas normativas que excedem a ideia do Código de Ética, como, por exemplo, a lei orgânica, como, por exemplo, parar em outras instâncias. Toda pessoa tem direito à verdade, sendo defeso, ou seja, sendo ao próprio agente público municipal omiti-la. É defeso a ele, é dada a ele essa ideia de que ele não pode, é proibido omitir. Sendo defeso, é proibido ao agente público municipal omitir ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada no Poder Executivo Municipal. Então, eu tenho direito de verdade, direito à verdade. Todo cidadão tem direito à verdade. E a nós, enquanto agente público, é proibido omitir ou falsear essas informações requeridas por parte de qualquer cidadão. Nós temos que atentar para isso. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicado ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Gravem isso. Cortesia, boa vontade, cuidado e tempo dedicado ao serviço público. Se você até tiver depois um tempo adicional aos seus estudos, tente fazer um mnemônico para você memorizar que caracteriza o esforço pela disciplina dentro das diretrizes deontológicas do Código de Ética: a cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicado ao serviço público. Seguindo, 10. Deixar o agente público municipal, qualquer pessoa, à espera de solução que compete ao setor em que exerce as suas funções. Não, pessoal, isso aqui não acontece, né? A gente nunca presenciou uma cena dessa, de, infelizmente, um agente público responsável por enviar a solução que, ora, eu ou você, enquanto cidadão, precisamos, e essa pessoa não contribui e faz com que eu, enquanto cidadão, ou você ou outra pessoa, fique à espera dessa solução. A formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviço. E isso, na maioria das vezes, pessoal, acontece porque é um agente público que está por trás. Não é um material que está faltando, não é uma conexão da internet que não tem no momento, não é um equipamento que deveria ser comprado, não foi. A ideia aqui é realmente da atuação do servidor público, que por ele ter essa demora, vai formar longas filas ou atrasos nessa prestação de serviço. Isso só não caracteriza uma atitude contra a ética, como também um ato de desumanidade. É o que o Código de Ética vai dizer aqui nas diretrizes deontológicas. Mas, principalmente, grave dano aos usuários dos serviços públicos. Quando o legislador trouxe para nós aqui no Código de Ética essa palavra grave, ele está querendo dizer, em outras palavras, o seguinte:
se você praticar algo que realmente exceda a normalidade, você pode ser enquadrado, inclusive, na ação penal, em uma ação penal. É isso que ele está dizendo para nós. O Código de Ética vai dizer que essa morosidade no atendimento pode gerar um grave dano aos usuários dos serviços públicos. Seguindo, o agente público municipal deve prestar toda a sua atenção às ordens legais, não ilegais, de seus superiores, como nós já vimos aí em alguns certames, trazer no lugar de legal e ilegal, e você naquela pressa danada nem viu que estava e colocou como correta. Ilegal não cabe aqui. Aqui são as legais. Aquilo que o meu superior ordena eu, enquanto agente público, eu vou sim dar toda atenção a isso. Porque, afinal de contas, está se tratando de uma hierarquia pública, velando atentamente por seu cumprimento e assim evitando conduta desidiosa e indisciplinar. Nós já falamos sobre desídia, sobre indisciplina. Você, enquanto servidor público, não pode ter essa desídia, ou seja, essa imperícia, essa negligência, essa imprudência. Não pode. Se você não tem a perícia, se você não tem a condição de fazer com que você não incorra numa imperícia, numa negligência, numa imprudência, busque informações para que você exerça aquilo da forma correta, mas que isso não seja uma justificativa para você não fazer e causar morosidade no atendimento público. Seguindo, toda ausência injustificada do agente público municipal no seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público. Caiu no concurso público. Quem fez o concurso público aqui? Quem lembra disso aqui? A banca, se salvo engano, foi a Fundep, não é isso? Escreve aí para mim, eu fiz. Eu. Escreve aí para mim. Quem fez? Escreve aí, por favor, quem fez o concurso público? Jane, respondendo aí o que você havia colocado no chat, eu autorizei todos, viu? Olha, Marley fez, mais alguém? Eu autorizei todos. Todos estão autorizados. É aquele código lá, aquele link lá. Então, eu também fiz, Marley. Eu espero que eu tenha pronunciado seu nome corretamente. Você se lembra dessa questão? Ela caiu lá na prova. Caiu lá na prova. Então, assim, pessoal, pode ser que caia novamente. Afinal de contas, nós estamos falando de uma outra banca. Agora nós estamos falando da RDO. Você precisa ficar atento a isso. Porque se você não presta atenção na sua ação de serviço, você vai causar uma deficitude, né? Você vai causar uma depreciação na ideia da instituição. Por isso que o legislador vai dizer toda ausência injustificada do agente público municipal de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz a desordem nas relações humanas. O agente público que injustificadamente se ausenta do seu serviço, normalmente causa desordem nas relações humanas. O Código de Ética vai parametrizar isso. Seguindo, o agente público municipal que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando os demais colaboradores, e cada usuário dos serviços públicos coopera e de todos pode receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento do município. E aí nós vamos para a terceira seção, né? Que é a dos deveres éticos gerais. E aí a gente volta novamente a ver essa ideia dos imperativos. Enquanto nós estávamos nas diretrizes deontológicas, esses imperativos eles não são presentes. Você pode observar, ó, dignidade, o agente, a moralidade, a remuneração, o trabalho, as funções, os casos de segurança nacional, o direito à verdade, a cortesia, deixar o agente público municipal, qualquer pessoa, à espera de uma solução. O agente público municipal deve prestar a toda atenção às ordens legais de seus superiores. Toda ausência justificada, está tratando dos deontológicos, das diretrizes deontológicas. Quando a gente volta para os deveres éticos gerais, volta de novo para os imperativos. Resguardar, proceder, representar, tratar, ser, priorizar, empenhar, manter, tudo são imperativos. E ele segue: disseminar, evitar, manter neutralidade no exercício profissional,
facilitar a fiscalização de todos os atos de serviço por quem de direito, prestando toda a colaboração a seu alcance, cumprir de acordo com as normas do serviço, as instituições superiores, as tarefas do seu cargo, emprego ou função, tanto quanto possível com critério de qualidade, segurança, rapidez, mantendo sempre tudo isso em boa ordem. Preste atenção que, como eu disse para você, é fácil de você identificar quando tem alguma palavra no meio de uma assertiva da prova em desordem com o texto que você leu do Código de Ética. Porque o Código de Ética ele está se prestando a falar coisas positivas para a prestação de serviço público. E a menos que ele esteja falando dos direitos de abstenção, que daqui a pouco nós vamos chegar lá, todos eles são afirmações, são positivos, são ações positivas. Então, professor, tem alguma parte do Código de Ética que trata de coisas negativas? Tem, nós vamos chegar lá. Que são os deveres de abstenção. Dever de abstenção, ou seja, eu não devo fazer. Mas até aqui, nós estamos já na terceira sessão e nós já estamos falando dos deveres éticos gerais e nós só estamos vendo ações positivas. Então, 90% da probabilidade do que pode vir na sua prova vai vir apontando para coisas positivas, a menos que ele esteja perguntando para você o quê? O exceto. A menos que ele esteja perguntando para você o quê? O errado. Professor, como fazer uma boa prova? Faça com calma, com cautela. Vá até a vírgula, entenda aquela sentença, entenda aquela oração e em seguida você segue para a próxima oração. Só assim, nesse somatório de informações que vai vir na sua leitura, é que você vai encontrar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Alguém abriu o microfone? Tem alguma pergunta? Pessoal, nós vamos fazer um intervalozinho daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho nós vamos fazer um intervalo e em seguida nós voltamos. Eu envio novamente o link para você. Cumprir de acordo com as normas do serviço e instituições superiores as tarefas do seu cargo, emprego ou função, tanto quanto possível com critério, qualidade, segurança e rapidez, mantendo tudo isso sempre em boa ordem. Tudo isso sempre em boa ordem. Vou só autorizar aqui o acesso aqui de uma pessoa. Pedro, seja bem-vindo, boa noite. Daqui a pouco nós vamos fazer um intervalo, fica tranquilo, esse conteúdo que até aqui já foi gravado, ele vai ser disponibilizado para vocês posteriormente. Seguindo, comprometer-se com o bem-estar e a prestação de serviços à qualidade da sociedade. Servir com excelência, apresentar seu trabalho de modo adequado, inclusive com assiduidade e pontualidade. Faz parte dos deveres éticos gerais. E ainda, zelar pelo patrimônio público de natureza material e imaterial, ou seja, a preservação de uma ideia de instituição, que é uma instituição vista como uma boa instituição. Isso é um patrimônio imaterial. Você deve também, agora, compondo o quadro de colaboradores dessa instituição, fazer com que esse patrimônio imaterial dê sequência. Você deve zelar por isso. Colaborar com o aperfeiçoamento da gestão pública, manter e preservar o funcionamento das estruturas do Poder Executivo Municipal e tutelar confiança, o nome e a imagem da instituição, prestar contas independentemente da provocação com a utilização dos recursos públicos, exercer com restrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente com legítimos interesses dos serviços públicos e dos jurisdicionados e administrativos, e divulgar e informar todos os integrantes do setor a que se vincule sobre a existência deste código, estimulando o seu integral cumprimento. Você deve sempre lembrar ao colega, nós temos um código de ética e estamos pautados nesse código de ética. Sempre você deve ter essa ideia. E agora nós vamos para o direito de abstenção, eu vou fazer um intervalo e a gente vai voltar na sequência, tá certo? Fiquem tranquilos, como eu disse para vocês, até aqui tudo foi gravado. Assim que eu retornar do intervalo, em no máximo 5 minutos, eu vou colocar o link lá novamente para vocês. Nós agora estamos em 8h50, 8h55 a gente volta para a aula. Até daqui a pouco, pessoal.